E aí, beleza, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, eu tava fazendo a preparação do próximo vídeo, que no caso seria seguindo a série do que você precisa estudar para se tornar um programador. E aí, conforme eu fui dando uma olhada e separando algum conteúdo e etc, eu caí numa questão que eu acho que seria muito importante ter um vídeo falando sobre isso no canal antes de lançar esse segundo vídeo dessa série. Pra gente falar um pouco sobre isso e esclarecer algumas dúvidas, porque se eu já entrasse direto nesse assunto no próximo vídeo, poderia faltar tempo pra gente falar, então eu achei o ideal a gente fazer um vídeo falando só sobre isso. Então vamos lá, no vídeo de hoje, basicamente a gente vai se dedicar em falar a respeito de se a gente deve ou não utilizar uma biblioteca como React. Eu vou estar falando de React porque é o que eu tenho experiência, mas a gente tem o Vue.js, que é o que está em competição aí nesse meio. E aí, alguns pontos a gente pode até falar sobre o React Native também, e falar sobre o Flutter e entrar nesses meios aí para a gente debater sobre se vale a pena para pequenos e médios projetos, ou até mesmo grandes projetos, usar React ou não, tá? Então, qual é o grande ponto desse debate para quem tá, sei lá, para quem estava em alto mar nesses últimos anos? É se vale realmente a pena a gente utilizar uma biblioteca como React, que seria basicamente uma grande biblioteca, para desenvolver uma pequena aplicação, por exemplo. Vamos começar nesse cenário e depois a gente vai aumentando, né? Digamos que eu vou desenvolver uma pequena aplicação para um cliente que não vai ter uma grande gama de usuários, etc. E aí, vale a pena eu utilizar um React para uma pequena aplicação ou não? Vale mais a pena eu utilizar Vanilla? Então, o ponto é, muita gente debate dizendo que não. Que para pequenas aplicações vale muito mais a pena você usar Vanilla, senão você tem todo um material, muita coisa para você acabar utilizando muito pouco do que ela tem a te oferecer. E na verdade, cara, esse conceito vem muito de bibliotecas. Acho que não deve nem se dizer antiga, mas vem muito de outros tipos de biblioteca. Vamos usar um exemplo aqui para a gente começar esse questionamento. O Bootstrap, por exemplo. Para quem faz front-end, Bootstrap é uma biblioteca muito conhecida. Ela te auxilia em várias coisas. Ela já te dá um design padrão que o HTML e o CSS não te dá se você não é muito bom em design. Ela já te ajuda com isso. Ela já tem várias coisas escritas. Então, para quem está começando, basicamente essa biblioteca, ou uma biblioteca, resumidamente, ela vai ser um conjunto de código já escrito que vai te ajudar a não precisar ficar reescrevendo coisas que são comumente utilizadas. Então, por exemplo, no Bootstrap a gente tem o caso do grid, né? A gente pode usar as colunas, as rows, os containers, etc., para solucionar um problema que muita gente tomava-se um determinado tempo para se tornar um site responsivo ou até adaptar o layout. E aí eles acabaram utilizando esse conceito de grid, que hoje em dia muitos frameworks utilizam, para agilizar esse processo de responsividade de um site. E aí o que ele faz é basicamente ter um CSS, um arquivo CSS do Bootstrap já escrito, com todas essas classes e todo esse funcionamento já pronto para você só utilizar o nome das classes na tua aplicação, no teu site e etc. Então, esse conceito de se dizer que o JavaScript Vanilla ele vai ser melhor porque você vai ter somente o que é necessário para a tua aplicação, vem muito disso. Porque o que acontece? O Bootstrap, se a gente parar para analisar dados os seus benefícios, ele vai ser muito mais benéfico em tempo de desenvolvimento, em tempo de debug, digamos assim, do que de fato apresentar uma melhoria para o usuário. E aí acaba que, de fato, nesse tipo de situação, obviamente que existem lá seus pontos que não, mas esse fundamento de dizer que o Vanilla realmente ele vai ter somente o necessário, ele se aplica em casos como esse, onde de fato seria o ideal você ter somente o seu CSS ou somente o seu arquivo JavaScript. Por exemplo, o Bootstrap ele também já te dá um arquivo JavaScript pronto para você utilizar algumas coisas, mas aí o ideal seria você ter apenas o teu CSS, você ter apenas o teu JavaScript. E aí vale você botar na balança se vale mais a pena você ter esses arquivos com conteúdo excedente e ganhar tempo de desenvolvimento, ou se vale mais a pena você não ter eles e desenvolver na mão. Mas o grande ponto que muita gente deixa passar, acredito que por falta de conhecimento com React, etc., é que o React não é uma aplicação assim. O grande benefício de se utilizar React é que ele traz melhorias não só em tempo de desenvolvimento,
a gente vai falar sobre alguns exemplos daqui a pouco, mas também em tempo de usuário, em resposta para o usuário, em velocidade. Então acaba que o argumento de se dizer que não utilizar React é melhor porque você perde, tem coisas excedentes, então consequentemente ele teria uma biblioteca maior, que consequentemente demoraria mais tempo para a tua aplicação ser carregada, é completamente o inverso. Porque basicamente como que o React funciona? O React ele foi uma biblioteca que o seu conceito básico que todo mundo conhece é o do Virtual DOM. Quando você vai mexer com uma aplicação com Vanilla, você provavelmente vai estar fazendo todas as alterações e tudo que você fizer em relação de resposta do servidor, ou até mesmo em relação à navegação de um site simples, ele vai estar manipulando o DOM de verdade, o DOM do teu navegador e etc. Esse DOM nada mais é do que um conjunto de nodes, né? Um conjunto de componentes, de tags, de marcações que você fez no teu código. E aí ele representa isso e todo esse conjunto de representações de nodes, de tags, vai ser o seu DOM. E aí, toda vez que você faz uma alteração que você precisa atualizar o que o usuário está vendo, você precisa recarregar esse DOM inteiro. E o DOM do navegador, ele já vai processar uma variedade de coisas, de medidas geométricas de onde cada elemento vai se apresentar na tela, etc. E tudo isso. E acaba que quando a gente utiliza React, ele cria uma coisa que se chama Virtual DOM. Esse Virtual DOM, ele vai ser uma cópia desse DOM virtual, onde tudo que você fizer de alteração na tua aplicação, primeiro ele vai ser aplicado nesse Virtual DOM, onde ele vai verificar toda a tua tree, né, toda a tua árvore de mudanças, né? Então, basicamente, já começa por onde toda essa vantagem de desempenho. Quando você faz uma alteração, digamos que você tem lá um título, um menu, por exemplo, né? Você vai ter lá uma nave, aí dentro da tua nave você vai ter lá o teu L e os teus leads. Basicamente vai ser isso. Quando você fizer uma alteração, por exemplo, no teu lead, o React Native, o React, ele vai atualizar somente aquele ali. Ele vai fazer como se fosse uma diff, como se fosse uma diferença entre esses dois arquivos, entre o DOM, o Virtual DOM que está em execução, que está lá sendo exibido, e o Virtual DOM que você acabou de produzir depois da tua alteração. Ele vai ver que somente o que alterou foi o li, e somente esse componente ele vai passar para ser atualizado no DOM do usuário, no DOM que ele está vendo. Então todo o restante do teu site, todo o restante da tua aplicação, tudo isso vai ser reaproveitado. Ele não vai contar como tempo de carregamento para o usuário, não vai contar como consumo de memória, nem nada do gênero. Então para uma aplicação, seja ela pequena ou grande, isso é uma grande diferença. O usuário não ter que esperar com uma internet limitada, por exemplo, que isso é muito comum no Brasil, ele não tem que ficar esperando o site carregar, ele não precisar ficar recarregando a página para ver novos dados, digamos que é uma tabela de usuários. A gente consegue com React fazer uma subscription, por exemplo, e aí a gente tem em tempo real essa lista de usuários. E o mais legal de tudo é que muita gente vai falar, mas também tem como fazer isso com Vanilla. Mas com Vanilla, você vai estar tratando isso, você vai estar inserindo e removendo dados no DOM direto do usuário. Quando a gente utilizar React, o React vai estar fazendo isso pela gente, mantendo todos os outros nodes do nosso DOM, preservando esse tempo de carregamento e essa memória. Então, mantendo esse exemplo da tabela, como que seria? Digamos que eu tenho 5 usuários ali, mostrando ali, cada um numa linha, né, mostrando lá a foto, nome e telefone de cada usuário. E aí eu estou fazendo isso em tempo real, igual a gente está falando. A primeira listagem, o primeiro loading do DOM, de verdade, do usuário, já vai carregar esses componentes. A gente vai ter uma cópia desse DOM no nosso Virtual DOM. Vai ser um espelho dele. Quando a gente tiver uma alteração no servidor e a gente receber essa alteração, ou seja, o 6º usuário, ele vai verificar as diferenças entre essa nossa alteração, esse nosso novo dado que apareceu na nossa aplicação, e o Virtual DOM que fica na memória. Ele vai ver que a única diferença foi esse 6º novo usuário que apareceu. Então, imediatamente, a única coisa que ele vai fazer é solicitar essa inserção desse único novo node, digamos assim, desse único novo compilado de código ali no DOM do usuário. Então o que vai acabar acontecendo é que toda aquela outra informação que a gente já carregou, que a gente já está exibindo para o usuário, vai ser mantida. Ele vai reaproveitar aquilo. E a mesma coisa acontece quando a gente vai reorganizar dados e etc. Então isso é uma das muitas, na verdade, coisas que o React tem a oferecer, não só de velocidade em tempo de desenvolvimento, que já é uma outra coisa.
Então, dado esse como um principal argumento de benefício para se utilizar em termos de melhoria para a experiência do usuário na tua aplicação ou no teu site, em termos de desenvolvimento a gente também tem um ganho muito grande. É óbvio que a gente vai perder, se a gente estiver utilizando Babel, por exemplo, para transpilar o nosso código, etc. A gente vai perder um tempinho aí em questão de build. Às vezes o React, quando a gente vai buildar ele leva um certo tempo realmente para buildar as páginas, e no Vanilla a gente não vai ter isso. Mas muitas das coisas que a gente precisa fazer manualmente é que a gente perde muito tempo com um código um tanto quanto complexo. Eu digo complexo não no sentido de complexidade de se escrever, mas a sintaxe dele chega a ser até um pouco estranha. A gente resolve com uma palavra em React. Por exemplo, vou dar como exemplo aqui a gente quer acrescentar uma classe, por exemplo, em uma div, né? Se a gente for fazer isso com Vanilla, a gente vai ter que usar Query Selector e aí a gente procurar pelo ID ou por uma classe que já existe naquele componente. E aí a gente vai ter que retornar isso, buscar isso do DOM. E aí a gente vai aplicar essa classe usando qualquer função lá do JavaScript para adicionar essa classe no elemento. Quando a gente usar React, a gente pode, principalmente, digamos, a forma mais comum que a gente se vê, é da pessoa já aplicar esse CSS com JavaScript direto dentro da div. Então vai ter lá o style, por exemplo, ele vai validar aquele componente e já vai imprimir ali o CSS, a classe que a gente quer dentro do CSS. Ou a gente pode usar a referência, que combina mais com essa explicação. A referência, o React deixa a gente referenciar elementos ou componentes. E basicamente o que esse referenciamento está fazendo por trás dos panos, né, depois dessa abstração que seria a referência, abstração entre aspas, seria ele de fato fazer esse Query Selector e extrair esse dado, mas não do DOM do usuário, do virtual DOM, o que acaba sendo infinitas vezes mais rápido e o que acaba facilitando, mudando todo esse Query Selector, depois a função que a gente vai adicionar a classe na nossa div, etc, por ref igual ao nome da referência que a gente quer dar àquele componente. Depois disso, a gente tem acesso a qualquer outra função que a gente queira fazer em mais uma palavra. Então isso facilita muito, não só para novos programadores, quanto para programadores mais experientes. Isso vai agilizar demais o processo. E não só isso, a gente tem acesso a life cycles, que são processos da gente dizer se a gente quer ou não atualizar o DOM, para dizer quais componentes a gente quer atualizar. O próprio React ele já tem várias formas de identificar de maneira inteligente o que precisa ser atualizado no DOM para ele só demonstrar aquilo que é realmente necessário. Então, assim, são infinitas maneiras, são infinitas soluções que o React trouxe para agilizar o nosso processo, não só em tempo de desenvolvimento, mas em tempo de produção. Então, esse argumento de que o Vanilla ele é melhor nesses casos é muito ruim. E aí, a gente pensando por esse lado, para a gente já começar a dar um segmento, a gente já tá lá pelos seus 13 minutos de vídeo, é de que vamos pensar da seguinte forma. Então, dito isso, se você estava aqui comigo nesses 13 minutos, você vai perceber que todos esses argumentos são muito válidos. E aí você vai pensar, pô, beleza, Marcos, então realmente pode fazer sentido eu utilizar React em pequenas aplicações e médias aplicações. Isso, só fazendo um adendo aqui, a gente diz não só em relação, né, ao desenvolvimento, mas o próprio React em si torna muito mais fácil a gente fazer animações complexas por causa do estado e etc. Então, assim, não tem como eu falar todos os pontos de benefício do React aqui, porque a gente vai acabar levando uma eternidade. O ponto aqui é mostrar que a gente tem melhorias não só em tempo de desenvolvimento, como em tempo de produção e assim por diante. E aí a gente vai pensar, pô, Marcos, mas em grandes aplicações então? Cara, é a mesma coisa. Assim, o React que a gente vai utilizar para fazer uma pequena aplicação vai ser o mesmo React que a gente vai usar para fazer uma grande aplicação. Então a quantidade de código que a gente vai ter é sobressalente, digamos assim, seguindo a argumentação de quem defende o sempre utilizar vanilhas em pequenos e médios projetos. Se fosse assim, então é mais vantajoso ainda a gente usar em grandes projetos. E se não fosse, o Facebook não usaria e etc. Porque não faria sentido o Facebook desenvolver uma tecnologia para beneficiar a equipe de desenvolvimento deles e não fazer sentido em grande escala, que é o cenário do Facebook, por exemplo. Então, assim, um outro caso que está rolando ultimamente na internet que é bem bacana é falando sobre o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil utiliza React Native para fazer umas aplicações que eles chamam lá de um hub do React do Banco do Brasil. Cara, a gente usa React Native para fazer um aplicativo pequenininho,
até o nível do Banco do Brasil, que segundo o próprio vídeo do rapaz que ele estava dizendo sobre o case deles lá e tal, chegam a ser milhões de transações em um mês. Então assim, é uma escala gigantesca que a gente já pode atingir, até uma escala mínima, utilizando a mesma tecnologia, a mesma quantidade de bibliotecas, digamos assim, a mesma quantidade de código sobressalente, digamos assim. Então isso acaba sendo muito beneficioso. A gente pode, é claro, comparar React com Vue e etc. E aí a gente vai ter lá os seus defensores, né, dentro de cada uma delas. Mas o grande ponto é que a gente precisa parar um pouco de querer julgar as coisas e ser tradicional demais. Eu acho que é claro a gente sempre levantar esses debates dentro da tecnologia, mas até hoje eu não vi muita explicação em uma pessoa que vai defender Vanilla acima de qualquer coisa. Eu acho assim que o grande ponto de você saber desenvolver em Vanilla, na verdade, que precisa ser falado, é de que a profissão de uma pessoa que trabalha desenvolvendo software ou aplicativo é programador. A profissão do cara não é React Man, ou Vue Man, ou qualquer coisa do gênero. Não é pra ser um fanboy de uma tecnologia e nem depender dela. Porque como a gente já falou até em outros vídeos aqui do canal mesmo, a tecnologia ela evolui muito rápido. Então você precisa saber JavaScript, o Vanilla, que seria a base ali, né, a sua essência, para se de hoje para amanhã o React acabar e criarem uma outra tecnologia qualquer, você conhece a linguagem, você conhece como ela funciona por trás dos panos, por trás de toda essa aplicação, por trás da bridge, como ela vai funcionar para você se adaptar muito rápido a essa nova tecnologia e já estar usando ela também. E um outro ponto que eu acho que precisa ser falado também é de... Esses são argumentos apresentados para React. Tá? Então assim, de fato a gente tem que sempre parar para pensar se a gente precisa realmente utilizar aquela biblioteca na nossa aplicação ou não. O React ele traz esses pontos de benefício que, como eu falei, eu vejo muitos benefícios não só em relação a você mesmo enquanto desenvolvedor, quanto benefícios ao usuário que vai estar utilizando o teu site, a equipe que vai estar desenvolvendo e a todo mundo envolvido nesse processo independente do tamanho dele. Se seja de um desenvolvedor a 500 desenvolvedores. Assim, ele vai ser beneficioso e ele vai ter um rendimento excelente, independente do que seja. Mas em outros casos a gente vê bibliotecas, por exemplo, principalmente bibliotecas de UI, é um bom exemplo para a gente dar que vai explicar isso. São bibliotecas que a gente precisa sempre pesar muito se realmente vale a pena a gente utilizar toda essa estilização e todos esses componentes já prontos, etc. No nosso código, a gente ter esse peso de loading, digamos assim, com o que vai oferecer pra gente em tempo de ganho do próprio tempo em desenvolvimento. Então eu acho que é isso, tá? Eu acho que esse é o questionamento que eu vou deixar hoje. É óbvio que, como eu disse, só resumindo, o React ele tem várias outras coisas. Por exemplo, um ponto muito interessante pra gente deixar no vídeo é que o React ele também tem umas funcionalidades, ele tem umas funções de profiling. Profiling seria basicamente você testar o desempenho do teu código. Então ele tem lá o perf. O perf seria basicamente uma função que ele te dá que você pode startar um profiling, né, dentro de um determinado trecho do teu código e você vê quanto tempo demorou para aquele trecho ser carregado, quais componentes atualizaram, se tem algum componente que está sendo atualizado na DOM do usuário, mas não teve alteração nenhuma, e aí você gerenciar todos esses teus componentes para que tudo que seja atualizado e tudo que a gente passe para o usuário visualizar seja nada além do que ele precisa. Então galera, eu acho que a gente pode ficar por aqui nesse vídeo. É um questionamento. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre React e terem ideias e conhecerem um pouco mais a fundo sobre como funciona o React, a gente ainda não falou sobre Bridge, a gente ainda não falou sobre a transpilação mais a fundo, a gente não falou sobre muita coisa porque não tem tempo. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem ouvir eu falando um pouco mais sobre como funciona toda essa magia por trás do React, deixa aí teu comentário, curte o vídeo, pô, me dá teu feedback, vai ser muito importante pra gente poder separar e ter a iniciativa, ter aquela faísca pra gente falar um pouco mais sobre o assunto. E se você também não discorda da minha opinião, ou se você acha que não, que o Vanilla é o melhor de todos e pronto, deixa aí teu comentário, mas é claro, com argumentos, tá? Não adianta a gente ficar numa discussão de maluco de não, React, não, Vanilla, não, React, Vanilla, mas sem argumentos. Então se você quiser realmente discordar da minha opinião, deixa aqui, eu vou adorar ver outras opiniões. Um dos grandes motivos desse canal é justamente esse, conhecer novas pessoas com argumentos formados pela sua própria cabeça e a gente debater eles e chegar a um consenso de que vai fazer a gente crescer. Então,
E é isso, galera, a gente vai ficando por aí. Dentro daqui, eu acredito, mais 2 dias eu vou estar publicando o vídeo da segunda etapa de o que você precisa estudar para se tornar um programador. É isso mais ou menos, galera. Boa noite, fiquem todos com Deus.